Quando perguntarem que rádio você ouve, responda a que faz a diferença. Rádio Esplendor. Agora no seu rádio. Esplendor Entrevista, um bate-papo animado e descontraído que você ouve aqui na sua rádio web Esplendor. O Brasil é um dos únicos países no mundo a ofertar tratamento odontológico de forma gratuita. A saúde bucal faz parte do Sistema Público de Saúde, o SUS. Até 1998, 20 milhões do total de 160 milhões de brasileiros de então nunca tinham ido ao dentista, ou seja, 12,5% da população não tinha acesso a tratamento odontológico. Na zona rural, esse percentual subia para 32% na mesma época. Motivada por este quadro, em 2003 é publicada a Política Nacional de Saúde Bucal, buscando garantir promoção, prevenção e recuperação de saúde bucal. Seu principal objetivo é ampliar o acesso ao tratamento odontológico gratuito aos brasileiros. Com essas ações, o Brasil vem conquistando vários avanços na oferta de saúde bucal à população, como sair da condição mundial de média para baixa prevalência de cárie dentária. Então, agora que você já sabe, se precisar de um atendimento odontológico, agende uma consulta na sua unidade de saúde, porque saúde bucal também é saúde pública. E começa agora mais um Esplendor Entrevista. Eu sou Daniel Ribeiro e no programa de hoje vamos falar sobre saúde bucal. Provavelmente você deve ter muitas dúvidas de como fazer sua higiene bucal corretamente. Para termos um sorriso bonito e saudável, é preciso adotar medidas importantes como escovar os dentes todos os dias após cada refeição, consumir alimentos saudáveis e ir ao dentista regularmente. Com essas e outras ações, é possível evitar o surgimento de várias doenças bucais que afetam muitas pessoas. O bate-papo de hoje é com a cirurgiã dentista doutora Ana Carolina, com especialização em odontologia legal e pós-graduação em prótese e odontologia estética. Seja bem-vinda a esse nosso bate-papo, doutora Ana Carolina! Oi, Daniel, tudo bem? Muito obrigada. Eu queria agradecer, primeiramente agradecer pelo convite, dizer que eu estou muito feliz por estar aqui e podendo esclarecer as dúvidas, sobre a minha profissão. Muito bom. Então vamos conversar aqui, vai ser um papo muito legal. Primeiramente, doutora, o que é saúde bucal? Vamos começar então pelo termo saúde, tá? Saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença, Esse é um conceito adotado pela OMS desde 48. Então, pensando nesse bem-estar, o corpo deve ser considerado como um todo, um sistema que funciona integralmente, em harmonia interna e externa. Precisamos, portanto, pensar a saúde de forma sistêmica. E aqui a gente chega na seguinte questão: por que tão frequentemente a saúde bucal é separada da saúde do corpo? A saúde bucal é parte integrante e inseparável do estado geral de uma pessoa. Ou seja, promover a conscientização sobre as diferentes dimensões da saúde bucal, e enfatizar que a saúde bucal não ocorre isoladamente, mas faz parte da estrutura mais ampla da saúde geral, entendeu? Entendi, perfeitamente. Doutora, a odontologia normalmente é restrita a consultórios particulares e com pouco acesso à população mais carente. Bom, por outro lado, a saúde bucal deveria ser encarada como um direito real de toda a população. Como é que a senhora vê essa situação? A população brasileira, Daniel, já sofreu muito pela falta de acesso a profissionais de odontologia. Milhões de brasileiros passaram a vida inteira sem ao menos ir no dentista uma única vez, além de série de outros problemas que a gente já viu e continua presenciando, até os dias de hoje. Diante dessa situação, tiveram alguns programas, do governo brasileiro, e em 2004, com a intenção de mudar essa realidade das camadas mais pobres, da população, eles criaram um projeto, chamado Brasil Sorridente, além do próprio SUS, que, enfim,
é bem precário, mas eles tentam de algumas maneiras sanar essa lacuna, né, do problema de saúde bucal. Uhum. Até porque, né, a falta de higiene pode acarretar em diversos tipos de problema de saúde, né, e, consequentemente, isso se refletirá em maior gasto público no futuro, né. Uhum. Esse projeto, o Brasil Sorridente, ele tem 2 linhas de ação, tá? A atenção básica e a atenção especializada. A básica, a prioridade é oferecer serviço básico mesmo para a população e em questão mais de prevenção. Uhum. E a especializada é composta por centros de especialidade odontológica e laboratórios regionais de prótese. E essa linha de ação é focada em tratar problemas mais complexos, tá? Sim. As consultas são feitas dentro de unidade do SUS, né, de atendimento do SUS. Uhum. Ou seja, dentro de unidade básica de saúde, que é os postos, né, de saúde, UPA, e do centro mesmo de especialidades odontológicas. Tem muitos em universidades, né. As universidades públicas, né, são bem requisitadas, né, para esses tratamentos gratuitos, ou tem até as particulares, com os valores mais reduzidos. Uhum. E é assim que funciona. Que funciona, exatamente. Quais são as principais especialidades na odontologia e o que elas cuidam nos pacientes, assim, para informação dos nossos ouvintes? Uhum. Então, a odontologia, ela tem diversos ramos, né? Ela oferece diferentes especialidades, né? Vou citar algumas. Isso, as principais. As principais, tem bastante. Ortodontia e ortopedia, que é o quê? Previne e corrige desalinhamento dos dentes, né? Trata problema de articulação temporomandibular. A endodontia, que trata de lesões e doenças da polpa. A polpa é o nervo do dente, certo? E a raiz do dente, ela é popularmente a especialidade que trata o canal. Uhum. A periodontia, que é prevenção e tratamento de doenças, né, que acometem o tecido de sustentação e proteção dos dentes, que seriam a gengiva, ligamento periodontal e osso, né? Uhum. Implantodontia trata o edentulismo, né, que pode ser a perda de um ou mais de um dente, tá? Com reabilitação protética suportada pelo implante dentário, aquela pecinha de titânio que fica dentro do osso, tá ok? Uhum. Então, são feitas reabilitações, né? Pode ser unitárias ou grandes reabilitações totais, fixas ou removíveis. Prótese diferente do protético, que é o técnico, né? O protético é o técnico responsável por confeccionar a prótese. O protesista é o profissional especializado em atuar diretamente com o paciente, né? Uhum. Ele vai diagnosticar, planejar e requisitar a prótese. Dentística, que é a odontologia estética, né, vamos dizer assim, que atua na área de cosmética, restauração dental, entre outros serviços. Os profissionais dessa especialidade, né, tratam de clareamento dos dentes, uso de resina, faceta, lente de contato dental, Uhum. e tudo que é mais relacionado à parte estética, restaurações. Ok. De novidades, assim, que está bastante tá bem falado, Uhum. agora está, vamos dizer que está na moda, né? Uhum. Seria uma harmonização orofacial, que é o conjunto de procedimentos responsáveis pelo equilíbrio estético e funcional da face, que a gente usa alguns procedimentos, né, que envolvem a aplicação da toxina botulínica, ácido hialurônico, fios de PDO, rinomodelação, enfim. Essa é uma outra área também estética bem requisitada. Perfeito. E odontopediatria, que cuida das crianças, odontologia legal, que ela auxilia o poder judiciário, enfim. Temos bastante áreas, tá bom? É isso. Quais as doenças bucais mais comuns que afetam as pessoas que você atende regularmente no seu consultório? Olha, Daniel, cárie, gengivite e periodontite são as doenças bucais mais comuns, tá, entre as pessoas. E também as doenças mais recorrentes no meu consultório. Uhum. A cárie é uma doença infecto-contagiosa, né, multifatorial, isso depende de vários fatores para se instalar,
E para se desenvolver, a cárie precisa de uma microbiota específica, uma dieta rica em carboidrato, uma higiene precária, tá? A gengivite é uma inflamação das gengivas causada pela placa bacteriana, que a placa se adere ao dente, é o estágio inicial da doença periodontal. A periodontite é uma infecção bacteriana dos tecidos, ligamentos e os ossos específicos, né, que envolvem e sustentam os dentes, conhecido como periodonto, e essa é a segunda fase da gengivite, né, que ela é mais grave, que ela pode, se não for tratada, né, se não intervir com o tratamento na fase da gengivite, se a pessoa não tiver acompanhamento, a higienização correta também, é uma doença que ela pode causar até a mobilidade dos dentes, a periodontite, e mobilidade e perda, né? A partir de qual idade os pais devem levar os filhos ao dentista e qual deve ser a frequência dessas visitas? Cuidados com a higiene bucal devem começar a partir do nascimento do bebê. No recém-nascido, a limpeza deve ser feita com uma gaze ou uma fralda umedecida, tá? Em água filtrada para remover os resíduos de leite. Quanto à visita ao dentista, pode ser feita se os pais notarem qualquer irregularidade com a boca desse bebê, tá? A partir do nascimento, ou com a erupção já do primeiro dentinho mesmo. A odontopediatra, que é especialista, né, em tratar criança, vai orientar como realizar a correta higienização e vai acompanhar o crescimento ósseo e dentário dessa criança. Tá bom? Em relação à frequência, vai depender de cada caso, enfim, do que cada um tem para tratar. A gente sempre escuta assim, 6 em 6 meses, ou de ano em ano. Isso não procede ou tanto faz? Ou... Então, depende, realmente, depende de cada caso, né? Porque se for alguma coisa mais grave, você vai precisar de mais visitas. De rotina. Eu não tenho nada, não sei se tem. De rotina, se a pessoa não tem nada, né? Então pode ser de 6 em 6 meses. Ok. E a periodicidade de escovar os dentes, quantas vezes por dia? Após as refeições, tá? Após as principais refeições do dia, café da manhã, almoço e principalmente após o jantar. Por quê, né? À noite, enquanto a gente está dormindo, há pouca produção de saliva na nossa boca. E os nossos lábios quase não se movem. Então, durante o dia, a saliva e os lábios, eles em movimento, né, ajudam a remover os resíduos alimentares e a placa. Mas à noite, não. Então, sendo assim, bactéria e placa pode se desenvolver durante a noite livremente. E é por isso que a gente recomenda a limpeza mais minuciosa mesmo dos dentes, assim, como dos espaços, né, interdentais, né, o uso do fio, antes de ir para a cama. A senhora comentou aí que a cárie ela é contagiosa, então quer dizer que se a pessoa beija a outra, passa a cárie? Exato, exatamente. Meu Deus do céu, nunca mais beijo ninguém. É isso. Existe também uma infinidade de tipos de escova e de cremes dentais. Como devo escolher a minha escova e meu creme, ou qual é o mais indicado para a maioria dos pacientes? Porque hoje a gente vai no mercado e tem um monte deles. Variedade de escovas, né? Pois é. Tem aquilo também, cada caso é um caso, né? Paciente que usa aparelho dental, né? Então não é só a escovação com a escova normal, ele vai precisar de uma outra interdental, entendeu? Para complementar essa escovação, essa higienização da boca dele. Assim, para pacientes normais, né, indivíduos que não tenham problemas bucais, né, a gente recomenda, seriam escovas de cabeça pequena, cerdas retas e macias, tá? Esses são os 3 pré-requisitos para você escolher a sua escova quando for ao mercado, na farmácia. E, assim, isso para dentes, né? Isso é boca, gengiva... Okay. E com relação aos cremes dentais? A gente tem lá aquele que clareia, aquele que não clareia, aquele que tem flúor, aquele que não tem flúor. Como é que funciona isso? Deve ser... Que é gengiva sensível, dor nos dentes... A sensibilidade, ela pode comprar uma pasta dental voltada realmente para aquele problema que ela tem em relação à sensibilidade, né? Tem marcas específicas que você vai escolher a tua pasta
para isso, né? Que ela tem um dessensibilizante próprio para o seu problema. Agora, em relação a pastas clareadoras, essas que prometem fazer clareamento do dente, isso aí não é correto e ainda pode ocasionar em danos, trazer malefícios, né, para a saúde bucal do paciente. Então é melhor não comprar essas clareadoras. Isso, não. O que vai clarear mesmo é só no dentista, ele vai fazer a avaliação, ver se você tem indicação também para fazer o clareamento, não é todo mundo que pode fazer clareamento. Interessante. Então, tem que avaliar, a avaliação e o dentista tem que acompanhar de perto para que não tenha problemas futuros. Essas pastas clareadoras, ou ela vai ser abrasiva, ela vai desgastar o esmalte, que é uma camada protetora do teu dente, ou, se não for isso, ela tiver um pouco do clareador, vai ser tão pouco que ele não tem um efeito realmente clareador, né? Então, assim, a pessoa não vai ser, o resultado não vai ser satisfatório, entendeu? Entendi. Eu também sei de muitas pessoas que pegam a escova e cobrem ela totalmente com creme dental. Isso está correto ou normalmente é pasta demais? É pasta demais. Essa cultura surgiu com comerciais, né? Onde as empresas tentam vender a ideia do exagero para gerar maior consumo do produto. Mas o fato é que muita quantidade de pasta pode até dificultar a higienização, né? Porque piora a visibilidade, a pessoa fica com a boca toda cheia de pasta, né? Diminui o atrito da escova e fica babando muito, né? Então, a quantidade recomendada para adulto é aproximadamente do tamanho de um grão de ervilha. Vale lembrar que, assim, não é a quantidade de pasta que vai tornar eficaz a sua higienização, mas sim a ação mecânica da escovação. Você está ouvindo Splendor Entrevista. No programa de hoje, estamos conversando sobre saúde bucal, com orientações valiosas da nossa convidada, a doutora Ana Carolina, cirurgiã dentista. Quando e como eu devo usar o fio dental? Esse também tem tipos, né? Fio, fita. Como é que funciona isso tudo aí, doutora? A escova limpa com muita eficiência, né? A superfície dos dentes, mas ela por si só não é suficiente para garantir a limpeza entre eles, né? Então, a American Dental Association, né, mantém a recomendação de utilização do uso de fio dental juntamente com a escovação. É o fio que vai limpar profundamente esses espaços entre um dente e outro, né? Retirando o resto de alimento que fica preso e se acumula ali. Escolher não usar o fio dental em uma outra, né, sessão de higiene, quando você está fazendo a escovação, é escolher deixar suja algumas partes dos dentes, né? Então, o ideal é que ele seja empregado após cada refeição, juntamente com a escovação, tá? Escovei e passei o fio. Isso, exatamente. No entanto, utilizá-lo ao menos uma vez ao dia já melhora muito, né? Porque algumas pessoas querem utilizar o seu tempo, então, pelo menos que você faça uma vez ao dia já melhora. Preferência, né, aquela escovação antes de dormir, tá bom? Ele pode ser usado antes ou após a escovação. Às vezes as pessoas perguntam, qual é a ordem, antes ou depois? Então é indiferente isso, tá? Os fios encerados, eles são mais fáceis de usar, porque eles deslizam melhor entre os dentes e não soltam os fiapos, né? Porque às vezes tem paciente que reclama um pouco sobre isso, especialmente se os dentes forem muito juntos. E quanto à preferência entre fio ou fita, a diferença é na largura, basicamente, né? A fita é mais larga, então vai abranger uma superfície maior do dente. Mas, assim, aplicando a técnica correta, não tem diferença entre o fio e a fita em eficiência da limpeza, né? Então, o paciente vai escolher o que se adequar mais a ele, que ele gostar mais. Isso, então, por exemplo. Exatamente. Tá? E com relação ao enxaguatório bucal, ele ajuda ou prejudica? E quando é que ele deve ser usado? Primeiramente, nenhum deles substituirá a ação mecânica da escovação e nem da passada do fio, tá? Eles, quando bem indicados, porque cada pessoa tem indicação, né? E usado corretamente, eles podem ajudar ou então eles podem até prejudicar, tá?
sei que existe uma gama, né, enorme desses produtos, e alguns vão ter efeitos terapêuticos e outros simplesmente cosméticos, né? O terapêutico... Só melhora o hálito. Os cosméticos basicamente só melhoram o hálito, né? O terapêutico que é composto de agente específico, um exemplo é o digluconato de clorexidina, 12%, que ele vai evitar a formação do biofilme, né, e o desenvolvimento de gengivite. Ele é usado também em alguns pós-cirúrgicos. Entretanto, assim, o uso contínuo desse enxaguatório, ele pode provocar um manchamento dentário, pigmentação de restaurações estéticas e alteração no paladar. Então, assim, não é recomendado, apesar de terapêutico e tudo mais, mas não é recomendado fazer o uso contínuo. Uhum. E eles vendem isso nas prateleiras como se fosse a melhor coisa do mundo. Na prateleira tá lá para quem quiser pegar, né? Uhum. E assim, outro de função terapêutica também são os enxaguantes fluoretados, né? Uhum. Eles são recomendados para pessoa que tem um alto risco de cárie, que eles vão interferir no metabolismo desses micro-organismos e vão atuar na remineralização do esmalte do dente. Uhum. Pode ser usado diariamente ou semanalmente, dependendo da concentração de flúor. Deve ser evitado por crianças, tá? Que não conseguem cuspir o produto, já que o excesso de flúor pode gerar problemas. Sim. Tá? Bom, a senhora está falando de flúor aí, e a aplicação de flúor? Como é que faz? Todo mundo tem que aplicar? E a partir de quando ele deve ser aplicado? A aplicação do flúor, ele pode ser aplicado geralmente em crianças, né, que tenham uma alta atividade de cárie, ou adultos também que tenham alta atividade de cárie. Pode fazer um acompanhamento com a aplicação de flúor. Agora, em relação à criança, quando ela souber cuspir. Por quê? Porque quando a criança não sabe cuspir, ela ingere o flúor, o flúor ele tem uma capacidade tóxica, né, se for ingerido em grande quantidade. Uhum. Então, a gente preconiza que só a partir da idade, quando a criança já souber cuspir, aí sim que poderia fazer o uso do flúor. E mais casclete? Ajuda ou prejudica os dentes ou a dentição? Não, mas chiclete, em relação a dente, pergunta. Existem aqueles chicletes que são... a pessoa não pode escovar os dentes, então compra esse chiclete que ele ajuda a pessoa que não está com tempo de escovar o dente naquela hora, por exemplo. Ou um chiclete comum mesmo, se as crianças que usam muito, isso vai prejudicar a dentição ou não? Se for chiclete sem açúcar, né, preferencialmente. Só que o chiclete, ele vai fazer o quê? Você está mastigando, você está promovendo uma maior salivação, né? A saliva, ela tem uma capacidade de remineralização do esmalte dental. Uhum. Né, isso é positivo, né? Se a pessoa não tiver, esqueci minha escova, ela não, para deixar bem claro que não substitui escovação, tá? Mas, assim, no momento de emergência, você pode mascar um chiclete, né? E aí que vai promover a tua salivação, enfim. Para o momento de emergência serve, mas não substitui a escovação. Muito se fala também, doutor, em clareamento a laser. Como é que é feito esse procedimento para clarear os dentes? Clareamento a laser, na verdade, assim, é um mito, tá? É uma coisa assim, mais, vou dizer que é comercial. Uhum. Por quê? O laser, na verdade, ele não clareia o dente. O que vai clarear o dente é o agente clareador, né? Que é o peróxido de carbamida ou o peróxido de hidrogênio. Essas são as duas substâncias que são clareadoras, né? Uhum. Que tem o poder realmente de clarear o dente. Pelo contrário, o laser pode até acelerar, você pode desenvolver uma pulpite, um quadro ruim, também porque você está aquecendo esse gel. E aí você aquece, você pode trazer uma pulpite, uma dor que assim, seria desnecessária. Então, o laser não é recomendado, né? Não é a luz que vai clarear, é o gel em si, entende? É uma coisa para ser mais, vamos dizer assim, visual, encantar mais o paciente, mas não é, hoje em dia não é. Marketing, é mais marketing que outra coisa. É marketing, não é utilizado. Se oferecerem para você, foge, entendeu? A gente também ouve muito sobre o dente ciso, que ele pode ocasionar algum problema nos demais dentes. É verdade isso? Se ele tiver em má posição, se ele tiver indicação para extração, ele tem que ser extraído.
Assim, mas não é não é para todas as pessoas, nem todo mundo faz necessário extração dos sisos, né? Também se tiver cariado, aí é necessário a extração, se tiver em uma posição, enfim, seriam essas indicações para extração, tá? Fora isso, se tiver tudo alinhado, se a pessoa tiver uma higienização ótima, enfim, se não tiver nenhuma contraindicação, não é necessário extração. Uhum. E com relação aos aparelhos para corrigir os dentes, essa também é uma área que tem evoluído muito, né? Conta pra gente quais são as novidades sobre esses aparelhos. Então, em ortodontia, dentro, né, hoje em dia, dentro dos aparelhos metálicos, a gente tem o metálico convencional e o metálico autoligado, tá? E também dentro da ortodontia fixa, estética, temos aqui, que são aqueles brackets, né, quase imperceptíveis, temos de safira, de cerâmica, e os alinhadores, né, que são os aparelhos estéticos removíveis. Temos marcas importadas e nacionais também. Alguns conseguem fazer movimentos mais complexos e outros movimentos mais simples. Aí cabe ao profissional, né, ver qual mecânica aquele caso estará direcionado, tá bom? Tem uma faixa ideal para utilização de aparelho, de idade, e também tem um limite para colocar um aparelho, não? Então, qualquer pessoa. A gente tem a ortopedia e a ortodontia. A ortopedia mexe com a posição e formação óssea. E a ortodontia mexe com a posição do dente dentro, né, desse osso. Então, quanto mais cedo você fizer o acompanhamento, não significa o tratamento, tá? Você vai minimizar os procedimentos, os tratamentos ortodônticos mais invasivos no futuro. Não existe um limite de idade para tratamento ortodôntico. O que existe são contraindicações ou situações limites. Por exemplo, se o paciente tiver uma reabsorção grande de raiz, né, devido a um tratamento que ele realizou ortodonticamente, fez um tratamento ortodôntico realizado anteriormente, né. Outro exemplo, quando a pessoa tem doença periodontal avançada, descontrolada, ou mesmo que esteja controlada, mas se tiver uma perda óssea muito grande, é contraindicado. Quando a pessoa tem um implante, que depende da região onde foi colocado, não tem como movimentar os dentes mesodistalmente, né, porque tá aquele implante ali, o implante é fixo, ele não se movimenta. Sim. Tá? Então, são essas as contraindicações. Hoje também se fala muito a senhora comentou, até nos implantes dentários, né? Qual é o melhor momento para fazer o implante e os cuidados que o paciente deve ter pós-implante? E quais são as vantagens também? Implantes dentários são estruturas de metal, né, mais precisamente de titânio, que é posicionado no osso mandibular ou na maxila, e ela substitui as raízes dos dentes. Eles dão suporte a uma prótese, que vai contribuir para a melhor aparência física, né, a função mastigatória também, né. São indicados para os pacientes que têm ou perda unitária, parcial ou de todos os dentes, tá? Depois da parte cirúrgica, é necessário esperar pela integração desses implantes, né, vamos dizer assim, vulgarmente chamar de cicatrização, né, e depois que é colocada a coroa, a prótese em cima desse implante. E o que foi outra coisa que você perguntou também? Quais as já vantagens? Não lembro mais. As vantagens? As vantagens é que você vai ter mais firmeza, né, o paciente ele vai conseguir ter uma mastigação mais satisfatória, melhor, né? Vai ter segurança ao morder. Isso comparado com uma prótese convencional, certo? Ele realmente substitui como se fosse uma raiz mesmo daquele dente que o paciente perdeu. E ele vai ter uma, assim, estética maravilhosa também. Então, assim, é questão mais da segurança mesmo que ele vai ter para sorrir, para falar, para comer. Entendi. E quem não possui os dentes e usa dentadura, quais são os cuidados que essa pessoa deve ter com a sua prótese? É importante esse paciente sempre limpar a dentadura após as refeições, tá bom? Escova como se fossem os dentes, tira ela e escova tudo. Isso, exatamente. Depois de cada refeição, você limpa a dentadura, mesmo que seja só com água, mas limpa. Procurar higienizar a parte interna e externa, tá? Dessa prótese, pois se você deixar os alimentos acumulados ali, né, por muito tempo, depois vai ser mais difícil da remoção, né, retirada desses resíduos. Eu vi também que
Existe uns tabletezinhos tipo efervescente que a pessoa bota e joga a dentadura ali. Isso é bom ou não? Ou enguiça mesmo? Sim, pode ser usado. Pode ser usado, não tem problema nenhum, tá? Mas pode ser usado também em escovas, né? Escovas cerdas um pouco mais duras, né? Que aí vai conseguir remover. E assim, só não... para fazer a limpeza, né? Assim, pode ser com sabão de coco, essa escova, e o paciente faz a higienização. É porque às vezes o paciente fala, fica com gosto assim, porque não é indicado colocar pasta de dente, né? Você pode passar só para dar uma sensação de boca com um gostinho de escova de dente, mas para higienização mesmo, você pega a escova, passa um sabão de coco e faz a higienização, tá bom? Isso aí, seja feliz. Doutora, o que é diastema? Eu tenho como evitar isso? Não? E também como é que se corrige isso nos dentes? Então, diastema é o espaço, é qualquer espaço que tenha entre um dente e outro. Esteticamente, muitos pacientes reclamam, né? E não só pela estética, mas também que acumula alimento entre esses espaços. E aí, o paciente chega na clínica reclamando, esse espaço me incomoda e tal. Então, assim, depende do tamanho desse espaço, né? Como vamos tratar isso? Depende do tamanho. Se for considerável, se for um tamanho grande, esse espaço é melhor, a indicação para fechar seria com ortodontia, com o uso de aparelho, tá? Se for um espaço que eu consiga fechar um jeito estético, que assim vai demorar menos tempo, é um caso mais rápido de se resolver, né? Mas um espacinho menor, aí pode ser feito lentes, contato, pode ser feito facetas de resina ou de porcelana, tá bom? Bom, doutora, se a senhora quiser agora divulgar suas redes sociais, os contatos, telefone do seu consultório, fique à vontade. Vou dar o contato do meu Instagram, que seria @dra.anacarolinacarneiro. Minhas redes sociais, né, todas têm o mesmo endereço, é dra.anacarolinacarneiro. E meu telefone é 21, né, DDD 21, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 996824452. Repete o telefone pra gente, né? DDD 21 996824452. Perfeito. Tá bom? Para agendar consulta, qualquer coisa, qualquer dúvida que tenha, pode mandar mensagem. Ok. Bom, como tudo que é bom dura pouco, chegamos aqui ao final de nossa entrevista. Obrigado, doutora Ana Carolina, por aceitar nosso convite em participar aqui deste bate-papo. Foi ótimo, sensacional, adorei. Sucesso e muita saúde, volte sempre. Muito obrigada, Daniel, muito obrigada. E fiquem todos bem, espero que tenham gostado. Um abraço. Com certeza, todo mundo vai gostar. Bom, gostou dessa entrevista e quer ouvir novamente? Ou você perdeu algum episódio do Splendor Entrevista ou quer compartilhar com seus amigos? Inscreva-se no canal da rádio no YouTube ou siga nossos programas no Spotify. A íntegra de nossos programas também está em formato podcast e pode ser acessada no endereço www.splendorplay.com.br. Vai lá, faz uma visitinha, curta a rádio nas redes sociais e inscreva-se em nossos canais. Ainda está com dúvida? É fácil. É só pesquisar por Rádio Web Splendor lá no Google que vai aparecer tudinho. Continuem acompanhando a nossa programação. Não saia daí. Até a próxima! Você acabou de ouvir Splendor Entrevista, um bate-papo animado e descontraído aqui na sua Rádio Web Splendor.